A paz do Senhor, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Eu sou José Tomusseni e neste vídeo quero trazer para você os motivos que levaram Deus a tirar o reinado das mãos de Saul e ter entregado a uma outra pessoa esse reino. Mas o que aconteceu mesmo com Saul? Veja que saiu de ungido de Deus para se tornar um louco. Quais foram as razões que levaram Deus a fazer isto tudo para o rei Saul? Tudo isso você vai acompanhar neste curtíssimo vídeo. Desde já, eu peço a você para poder se inscrever neste canal. É só clicar aqui embaixo nesse botão escrito subscrever ou inscrever-se. Isso vai fazer com que você não perca nenhum vídeo novo que eu for a lançar neste canal. E vai assistir cada vídeo novo em primeiríssima mão, porque assim que eu colocar um vídeo novo, você terá aí uma notificação que vídeo novo foi carregado neste canal. Então chega de papo e vamos ao assunto que nos interessa após a vinheta. O povo de Israel, depois de ter saído do Egito a Canaã, ainda não tinha um rei com corpo físico que eles pudessem ver, porque o seu rei era o eterno e invisível Deus. E Deus levantava certos homens que eram chamados de juízes, que tinham como missão resolver problemas no meio do povo. Este é o caso de Sansão, Gideão, Otoniel, Débora, entre outros que Deus levantava em cada momento para que liderasse o povo, não como rei, mas como um juiz. Este povo passou por vários lugares durante a sua caminhada do Egito a Canaã, e como se não bastasse, lá mesmo no Egito, eles viviam com um povo egípcio que tinham um rei que eles tocavam e que eles serviam de forma física. Por esta razão, o povo clamou e pediu um rei que eles podiam tocar, podiam ver, podiam servir, podiam reverenciar. Vamos ler um pouco o livro de 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 5. E eles disseram: Eis que já estás velho, e os teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei para nos julgar, como o tem todas as nações. Essa ideia de querer um rei que eles podiam ver não foi bem-vinda da parte de Deus, mas Deus cumpriu com o desejo do povo. E achou-se na tribo de Benjamim um certo jovem chamado Saul, filho de Quis. A Bíblia diz que o Saul era o jovem mais bonito daquela época, entre todos os filhos de Israel. Você pode confirmar isso no livro de 1 Samuel, capítulo 9, versículo 2. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 2. Tinha este um filho, chamado Saul, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía em altura a todo o povo. O profeta Samuel ungiu este jovem como rei de Israel. O Saul, já como rei, arrumou uma peleja contra os amonitas e ele saiu vitorioso porque o Deus de Israel estava com ele. E em muitas batalhas ele saía vitorioso. E o filho deste rei Saul, chamado Jonatã, feriu a guarnição dos filisteus que se localizava numa região chamada Geba, pertencente aos filisteus. E os filisteus ficaram muito aborrecidos quando acompanharam o acontecimento que sucedeu em Geba. E por esta razão, eles programaram uma grande guerra contra o povo israelita e arrumaram 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e vários guerreiros peões. A Bíblia diz que o número dos guerreiros peões se compara à areia da praia. Era um exército numeroso demais. Esses todos guerreiros se acamparam numa região chamada Micmas, próximo a eles. Isso está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 13, a partir do versículo 3 a 5. Vamos ver só esse versículo. 1 Samuel, capítulo 13, do versículo 3 a 5. Ora, Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Geba, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: Ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer que Saul ferira a guarnição dos filisteus e que Israel se fizera abominável aos filisteus. E o povo foi convocado após Saul em Gilgal.
E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel com 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e um exército de guerreiros tão numeroso como a areia da praia. Subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. O povo estava com tanto medo e o Saul também. Por esta razão, o Saul pensou em oferecer sacrifícios a Deus para que a vitória fosse deles. Ele anunciou ao profeta Samuel essa ideia de oferecer sacrifícios, mas o profeta Samuel se atrasou um pouco de chegar para poder oferecer o holocausto. O Saul estava com tanto medo que o povo filisteu atacasse a Israel antes de se fazer a oferta do sacrifício que eles haviam programado. Por esta razão, o Saul pensou em oferecer ele mesmo o sacrifício a Deus. É aí onde ele desobedece à lei de Deus. Porque a lei de Deus era clara naquele momento de que quem poderia oferecer sacrifício seria somente os sacerdotes e os profetas. Mas Saul, no seu desespero, ele acabou oferecendo o sacrifício a Deus. Desobedeceu Saul, desobedeceu. Veja que logo que ele terminou de oferecer o holocausto, o profeta Samuel chegou com o objetivo de oferecer este sacrifício. Vamos ler isso no livro de 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8 até 10. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8 a 10. Esperou, pois, 7 dias até o tempo que Samuel determinara, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo, deixando a Saul, se dispersava. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que o Samuel chegou e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Por causa dessa desobediência, o reino que Deus confiara ao Saul, o reino que Deus confirmara a ele de que seria eterno, tornou-se um reino limitado. Passou a ter um certo tempo determinado. Vamos ler isso no livro de 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13 e 14. 1 Samuel, capítulo 13, versículos 13 e 14. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. Já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração, e já o tem destinado para ser príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Este foi o primeiro tropeço, a primeira falha, a primeira desobediência que o Saul cometeu a Deus. Desobediência essa que fez com que ele perdesse o seu reinado. A outra vez que o rei Saul tropeçou, a outra vez que o rei Saul desobedeceu, foi quando Deus mandou a ele para poder destruir o povo amalequita. Deus mandou ao rei Saul para que destruísse todo o povo amalequita, incluindo os seus filhos, até os bebês, o seu gado e todos os seus despojos. Mas por que Deus quis fazer isso contra o povo amalequita? Deus mandou destruir os amalequitas e tudo que eles possuíam por causa das suas práticas pecaminosas e por causa da sua hostilidade contínua contra o povo israelita. E este mesmo povo amalequita tratou muito mal os israelitas quando eles subiam do Egito a Canaã. Então Deus pensou em destruir esse povo por completo, sem deixar nada e ninguém. Vamos ler isso no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1 até 3. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 1 a 3. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas por aquilo que fizeram a Israel quando se lhe opôs no caminho ao subir do Egito. Vai, pois, agora e fere os amalequitas e os destrua totalmente com tudo o que tiverem. Não os poupes, porém matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos.
Mas Saul, depois de ouvir essa palavra que vinha da parte de Deus para que ele pudesse cumprir, ele não cumpriu tudo que lhe havia sido ordenado. Apesar de ele ter ido à peleja contra os amalequitas, Saul preservou a vida do rei dos amalequitas e também selecionou algumas coisas especiais que os amalequitas possuíam. Selecionou ali uma parte das ovelhas, de vacas, e levou as melhores especiarias que o povo amalequita possuía, com a intenção de oferecê-las a Deus. Mas Deus não lhe havia dito para poder guardar algumas coisas para oferecer a ele. Ele disse: destrua todos e tudo. Ele ouviu os conselhos do povo que foi com ele à peleja. Deu ouvido ao povo, em vez de dar ouvidos a Deus. Desobedeceu mais uma vez Saul. E isso teve um efeito extremamente maligno, pois o espírito mau se apoderou de Saul e tornou-se louco. Veja só, de ungido de Deus para um louco. Eu acho que já dá para entender o perigo da desobediência a Deus. Nunca pense em agir em contramão à ordenança de Deus. Se uma palavra for direcionada a você, meu irmão, minha irmã, tenha o cuidado de cumpri-la exatamente como Deus lhe ordenou. Veja que a primeira desobediência de Saul fez com que ele perdesse o reinado. E a segunda desobediência fez com que ele perdesse o Espírito Santo e um espírito maligno se apoderou dele e tornou-se um louco. Estes foram os motivos pelos quais Saul perdeu o seu reinado e nenhum dos seus descendentes reinou. Deus teve que ir escolher alguém de uma outra família, que era o rei Davi, para substituir a ele. Amém? E se você gostou desse vídeo, por favor, deixa já aí um like aqui embaixo, só clique no gosto, comente neste vídeo e sem me esquecer de pedir a você, se ainda não é inscrito, para se inscrever neste canal para não perder as novidades bíblicas que eu trarei neste canal. Partilhe esse vídeo e eu serei muito grato a você. Que a paz do Senhor nosso Deus esteja consigo e que Deus abençoe a você, abençoe a sua família, abençoe o seu emprego, os seus estudos e até o próximo vídeo.